Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão. Muito bem, temos a grata satisfação de vos trazer mais um comentário bíblico da lição de número 1 para 4 de janeiro de 2026, tendo como tema o mistério da Santíssima Trindade. O texto áudio nos diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Verdade prática. A doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Glória a Deus. Na nossa leitura diária, meus amados, hoje, sexta-feira, está em Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6, e tem como epígrafe: um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. Glória a Jesus. Então, uma importante lição que vamos estar estudando para o próximo domingo. O texto sagrado nos diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Glória a Deus. Meus amados, Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6 é um dos textos mais claros e profundos sobre a unidade da igreja, fundamentada não em acordos humanos, mas na própria obra do Deus Trino. O apóstolo Paulo apresenta 7 elementos da unidade cristã, todos ancorados na ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, um só Espírito e um só corpo. Ora, está no versículo de número 4. A unidade da igreja começa no Espírito Santo, que forma um só corpo, a igreja de Cristo. Não se trata de uniformidade, mas de comunhão viva. O mesmo Espírito que habita em cada crente é quem gera, sustenta e preserva essa unidade. Além disso, meus amados, essa unidade é orientada para uma só esperança, a esperança da salvação final e da glorificação em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o versículo de número 5 fala de um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui o foco está em Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Quando nos diz um só Senhor, então Cristo é o único cabeça e autoridade suprema da igreja, conforme está em Colossenses 1,18. Aí fala de uma só fé, o conteúdo do evangelho apostólico comum a todos os verdadeiros crentes. Uma só fé, um só batismo, que é um sinal visível da identificação do crente com Cristo em sua morte e ressurreição, conforme está lá em Romanos capítulo 6, versículo 3 a 4. Esses elementos reforçam que a igreja é una, porque confessa o mesmo Senhor
e participa da mesma fé salvadora. Glória a Jesus. Terceiro lugar, o versículo 6 fala de um só Deus e Pai de todos. Então, Paulo culmina a sua declaração apontando para Deus Pai, fonte e finalidade de todas as coisas. Ele é sobre todos, soberano, exaltado, acima de toda a criação. Ele é por todos, sustentando e operando o seu propósito em seu povo. E ele é em todos, habitando nos crentes por meio do Espírito. Então, essa linguagem revela a paternidade divina como base última da unidade cristã. Somos uma família, porque temos o mesmo Pai. Glória a Jesus. A unidade fundamentada na Trindade. Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6, apresenta uma estrutura claramente trinitária. É Espírito, no versículo 4, Senhor, Cristo, no versículo 5, e Deus e Pai, no versículo 6. Assim, meus amados, a unidade da igreja reflete a perfeita unidade do propósito ou do próprio Deus. Dividir o corpo de Cristo é contradizer a natureza daquele que o formou. Então, essa verdade chama a igreja a viver em humildade e amor, conforme ele fala no contexto desse texto, os versículos 2 a 3, fala da igreja vivendo em humildade e amor, preservar a unidade sem comprometer a verdade, reconhecer que a comunhão cristã é um dom divino antes de ser um esforço humano. Portanto, meus amados irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6 nos ensina que a unidade da igreja não é opcional nem superficial, mas espiritual, cristológica e trinitária. Somos um só povo, porque servimos um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai. Essa unidade glorifica a Deus e testemunha ao mundo o poder reconciliador do Evangelho. Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, fundamento eterno da comunhão dos santos. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê da sua graça e que Deus abençoe a sua família, a sua vida e que você seja muito edificado. Participe da escola bíblica dominical, ou se você não pode ir à escola dominical, você pode ter a sua lição, estudar em casa, pesquisar, e que Deus te abençoe ricamente no conhecimento da palavra de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.